Uma boa noite a todos. Senhora vereadora Flávia, senhores vereadores, senhor presidente, internautas que nos acompanham, público aqui presente, sejam sempre bem-vindos a essa casa, especialmente ao Chico, que nos antecedeu, não é? Bem-vindo. Assunto muito importante. Quando a gente fala da saúde do trabalhador, se a gente pensar na segurança do trabalho, a gente tem algumas metas que deveriam ser diariamente discutidas, não é? A saúde do trabalho, ela passa por um desafio, que é fazer com que o trabalhador, consciente da sua limitação, muitas vezes física, ou quando envolva talvez um equipamento, que precisa de um equipamento, uma NR12, por exemplo, né, Chico? Então, volto aqui a falar que a única saída é a educação, né? Passa a ser a educação, que a partir do momento que o trabalhador conhece o seu direito, aí ele vai poder reivindicá-los também. Acredito que há 2 meses atrás essa casa aprovou uma moção de repúdio. Nós mandamos para o presidente da República, etc., dizendo da preocupação dessa casa também com a terceirização. Quando a gente expõe o trabalhador de uma maneira talvez até covarde, porque a dúvida maior que nós entendemos na terceirização é qual a força que o trabalhador vai ter para negociar, não é? Então, acredito também, faço minhas suas palavras, pode contar com esse vereador aqui, que de fato os projetos estão, pelo menos a princípio, num caminho contrário do que deveria defender o trabalhador. Não é? Estou aqui num partido historicamente conhecido como defensor do trabalhismo, e a gente não precisa ir muito longe, não. A gente pode rapidamente na internet fazer algumas pesquisas, e o número de acidentes, além dos 80%, que é causado com o terceirizado, o trabalhador terceirizado ele também não tem a segurança, talvez, de um plano de saúde. Não é? Então, as consequências são maiores. Então, acredito que é um assunto de muita importância. Quero lembrar também aqui, na semana passada, estivemos eu, o vereador PC, no LARCAB, não é? Fomos convidados os funcionários do LARCAB, assim como algumas mães, e uma preocupação muito grande. Existe um problema real hoje, vou resumir aqui, que cerca de 30 crianças, 50 crianças atendidas e 30 crianças defasadas no transporte, eles precisam de ajuda. Então, na semana passada, estivemos reunidos com o secretário Choca, da Assistência Social, levamos para ele a reivindicação, e ele nos atendeu e vai marcar uma reunião para essa semana, para que a gente possa caminhar com o assunto. Resumidamente, a maior preocupação do transporte de uma pessoa com deficiência, especificamente no LARCAB, a deficiência intelectual e a deficiência de locomoção, passa por algumas dificuldades. Às vezes a informação ela é fria, quando a gente escuta assim, não, mas todos ali têm o transporte garantido, talvez com o passe de ônibus. Mas se a gente pensar num cadeirante, por exemplo, o passe de ônibus que chega até uma rodoviária, da rodoviária até a Castelo Branco, a locomoção da Castelo Branco até a vila, pode causar alguns problemas, por exemplo, de horário. Tem muitas mães que elas fazem essa dedicação 110%, vamos usar uma analogia aqui simbólica, porque essa mãe ela precisa acompanhar o filho no ônibus, e esse ônibus ele não atende, o ônibus circular, vamos chamar assim, ele não atende a necessidade, porque essa mãe precisa dedicar 100% do tempo para essas crianças. Então, é um assunto que a gente está tratando aí, acredito que a gente vai chegar numa conclusão. Eu queria falar essa semana sobre um assunto que eu acredito que é de grande importância para todos nós, sejam as famílias, sejam as empresas e seja o poder público, que é a chamada qualidade. Basicamente, quando a gente fala de qualidade, a gente pode pensar a qualidade em 3 pilares. A qualidade do fornecedor, a qualidade chamada industrial, que é dentro do processo, e a qualidade do cliente. A qualidade do fornecedor, ele tem por presunção, é que o fornecedor vai te fornecer o material que você comprou dele, vai te fornecer a mão de obra que você contratou, de uma maneira com qualidade assegurada, que nós chamamos. Ou seja, esse fornecedor ele vai usar de todas as suas experiências, tecnologias, todo o seu investimento para que o material fornecido chegue até a empresa e essa empresa não tenha problemas. A qualidade industrial ela é tão importante quanto a qualidade do fornecedor, com um diferencial. A qualidade industrial ela vai fazer com que a empresa, por si só, desenvolva novas tecnologias,
novos métodos de trabalho, busque solução de problema, e a partir daí, dessa busca da solução de problema, ela vai reduzir custo. Redução de custo, automaticamente, ela faz com que a empresa possa concorrer no mercado. Por que eu estou contando tudo isso? Porque o terceiro pilar, que é a qualidade do cliente, ela deve ser o principal fator e o principal desafio das empresas. O que eu tenho como meta é, nesse meu trabalho aqui como vereador, fazer com que o poder público utilize também essas ferramentas, esses métodos. Se a gente conseguir enxergar que o poder público precisa da qualidade e o cliente final é a população, aí a gente vai ter um ganho muito forte, vamos dizer assim, um ganho verdadeiro de resultados. Por quê? Quando a gente enxerga a qualidade apenas como um símbolo, a gente deixa de atender a população. Coloca para mim a primeira foto, Sônia, por favor. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. Esse exemplo aí, a gente está falando ali no eixo principal, não é? O eixo da esquerda, da satisfação do paciente, e ele faz uma pergunta. Quanto mais aumenta o tempo de espera no atendimento, o que acontece com o paciente? A gente pode ver no decréscimo que, se o atendimento é ali em cerca de 5 minutos, os pacientes têm 95% de satisfação. Depois de meia hora, lá no último, no azul escuro à direita, essa satisfação, se você fica meia hora no consultório para ser atendido, cai para 80,45%. Ou seja, em meia hora que você fica não atendido, a satisfação da população, a satisfação do paciente, ela cai cerca de 15%. Qual que é a grande lição que a gente precisa entender? Que o planejamento vai ser o resultado da satisfação. Porque, normalmente, a pessoa que faz uma consulta, vou falar primeiro do setor privado, ela tem uma série de interferências, como o horário, a logística de transporte, o agendamento, né? O cuidado que você tem para não perder essa consulta. E se a gente pensar no setor público, além desse gráfico que é comum para os dois tipos de atendimento, o que mais me preocupa é a mudança da consulta. Ou a pessoa planeja uma consulta, por exemplo, oftalmológica. Demora 3 meses para conseguir marcar essa consulta. E quando chega no dia da consulta, o que acontece? Algumas vezes, essa consulta é desmarcada, sem uma satisfação prévia, sem o novo agendamento. Então, ali, rapidamente, a gente enxerga o cliente final como o verdadeiro cliente que não aprova esse tipo de qualidade. Então, o que eu enxergo? Qual que é a proposta? O poder público, e aí a gente fala da prefeitura, por exemplo, no setor de saúde, precisa colocar uma, talvez ouvidoria, mas uma pesquisa simples, estatística ali, resolveria. Não é? Precisa enfrentar o problema, de fato, matemático. Qual é o tempo de agendamento que as nossas consultas estão levando hoje na cidade? Além desses agendamentos, quantas consultas são remarcadas ou desmarcadas quando o paciente chega ali no dia da própria consulta? Então, a satisfação do cliente, ela vai estar diretamente ligado a quanto ela vai ser atendida. Vamos ver mais um exemplo? Por favor, Sônia. Hoje é considerado o Dia Internacional do Jovem Trabalhador. Então, eu trouxe um outro exemplo de qualidade que eu acho que é um caminho para que o Poder Executivo possa, de fato, mudar essa página que a gente está enxergando na cidade. Se a gente olhar ali, os estudantes que acreditam que o ensino superior melhora as chances no mercado de trabalho. Então, aqui está falando especificamente da satisfação do cliente estudante. A partir do momento que o estudante ele se vê, de fato, com uma oportunidade de estudo no nível superior, ele cria uma expectativa e ele sabe que vai aumentar sua chance no mercado de trabalho. Então, ali nós colocamos uma comparação com outros países para a gente ter essa consciência. De cada 100 jovens, 59 brasileiros enxergam na melhoria no aumento de chance quando ele estuda. No Reino Unido, são só 40%. Por quê? Porque a gente tem um outro fator que é fundamental e precisa ser rapidamente enfrentado. No Brasil, apenas 36% dos jovens entre 15 e 24 anos têm emprego. Vou repetir. Os jovens entre 15 e 24 anos, só 36% dos jovens têm emprego.
Outros 22% já trabalharam, mas estão desempregados atualmente. O que isso significa? Que 66% precisam trabalhar, porque todo o seu ganho vai aumentar a renda da família. Então, quando a gente está falando do jovem trabalhador, ele está trabalhando para ajudar a renda da família. Ele não está trabalhando para melhorar o seu desempenho técnico. E aí o círculo é uma bola de neve, não é? O trabalhador que não consegue melhorar tecnicamente, ele vai aceitar o emprego que vier. E aí volto a falar da questão da terceirização, da negociação, quando você não tem uma força de negociação. Então, se você precisa do salário, porque faz parte da sua renda básica, faz parte da base ali da renda do trabalhador, ele vai aceitar qualquer tipo de situação. Então, a gente precisa pensar. Para a gente terminar esse raciocínio, no Brasil, a remuneração principal do jovem passa a ser a sua principal satisfação também. Então, olha que perigo. Ele trabalha para compor a sua renda básica, e a sua renda básica passa a ser o seu principal fator de alegria, vamos chamar assim. 57% dos jovens que trabalham destinam o seu salário para o orçamento familiar. E para concluir essa parte aqui, eu queria só destacar um fato importante. Os jovens, em todos os níveis e todas as profissões, eles precisam ocupar lugar nas empresas e também no setor público. Então, a gente precisa cada vez mais fortalecer o jovem, buscando o primeiro emprego, fortalecendo o nível de trabalho, dando oportunidade para que ele estude. E isso o setor público não pode, em hipótese em alguma, deixar de valorizar. A gente não pode deixar acontecer o que aconteceu no começo do ano. Uma situação que foi resolvida, não é? Com tantas discussões, a questão do transporte dos estudantes, isso é um assunto que não deve ser deixado crescer, vamos chamar assim. Não é? Coloca mais um, Soninha, para terminar esse raciocínio. Então, eu queria colocar mais um gráfico aí para a gente entender as razões que levam o jovem na decisão. Então, se vocês olharem ali do lado direito, do azul escuro, né, do preto, para quem está vendo na internet, 20% da decisão especificamente por qualidade. Depois a gente tem ali mais 10% reconhecimento do mercado, quando ele escolhe uma faculdade, não é? 8% recomendação do amigo, 8% tradição e marca e 1% pelo ENAD. Então, cerca de 47,4% da decisão dos jovens, ele leva em consideração o fator qualidade da faculdade. Então, de novo, a gente volta nessa questão. O quanto que a qualidade, de fato, ela faz parte do nosso conhecimento e o quanto que ela é simplesmente uma regra ou um carimbo, não é? A gente brinca muito quando a gente ouve assim. Às vezes eu estou na estrada, eu vejo ali o caminhão com o carimbo ISO 9000. O ISO 9000 já acabou em 1998. A gente está na norma ISO 9004, por exemplo, né? ISO 9010. Então, a gente tem uma grande oportunidade de fortalecer o nosso mercado, buscando a educação da nossa força de trabalho jovem. Pode tirar, Sônia? Eu quero só concluir o meu raciocínio. Essa semana também é um dia muito especial, amanhã, dia 25 de abril, comemorado o Dia do Contabilista. E aqui em Vinhedo nós temos muitos profissionais da ciência contábil, não é? Eu vou aqui me preservar de dizer o nome para não esquecer o nome de qualquer grande amigo, não é? Mas todos nós conhecemos grandes contadores aqui. E eu quero fazer uma homenagem. Especificamente dentro da minha casa, eu fui parar na engenharia, na matemática, por um grande contador, o seu Carlos Rebeca. Trabalhou exatamente 29 anos na Carburundo, saindo de lá, no dia da sua despedida, chamemos assim, com uma festa. Eles não queriam que meu pai saísse. Então, quando meu pai veio para Carburundo em 1970, ele já tinha 22 anos de experiência. Começou a trabalhar muito cedo, com contabilidade. Depois ele saiu dali já aposentado, foi convidado para fazer parte da autarquia Sanebave. Não é? Então, quando a autarquia Sanebave não tinha nada, tenho orgulho de dizer que meu pai, junto com algumas outras pessoas ali, o Edu, né, e os outros diretores ali, meu pai segurou nas costas uma companhia que não tinha nada, nasceu do zero, e quando ele saiu dali, ele deixou um superávit de 1,5 milhão, não é? Então, isso é um ponto muito importante. Ele podia ter ficado, só para terminar, ele podia ter ficado tranquilo, mas não, ele aposentado, ele foi fazer um trabalho no SAVE. Né? Primeiro ele foi contratado lá e eles conseguiram rapidamente
buscar uma alternativa que o Save não tinha, e ele continua fazendo o seu trabalho. Um dia desse aí, o Leco convidou ele para ajudar lá no Rociense. Ele falou assim, não, agora eu quero jogar minha bote só. Não é? Então, conceda uma parte, 10 segundos, vereador. Vereador Sandro Rebeca, e foi colocado uma questão muito despropositada, porque na época que o seu pai trabalhou lá, eram 27 funções gratificadas, tudo junto. E hoje seriam 82. E o número de funcionários é menor, enfim, algo absolutamente fora de propósito, só para eu deixar meu desagravo. E só para concluir, e rapidamente, amanhã, então, parabéns a todos os contabilistas. E uma frase que eu tenho orgulho de dizer que eu aprendi com meu pai: a verdade, ela precisa prevalecer. Então, seja justo e venha sempre com a verdade, porque ela sempre aparece. Então, uma boa noite a todos.